Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui. Hoje vamos falar sobre mecanismo de defesa. Se você ainda não participou, nós temos um grupo aí no WhatsApp, qual nós estamos fazendo um laboratório e estamos aqui aprendendo juntos, né? Estamos falando sobre cura emocional, cura interior, sobre quebra de maldições, enfim, sobre crenças limitantes, sobre várias coisas. Coisas maravilhosas que só vai te abençoar. Então, nós temos um grupo, e aí isso aí é um trabalho que é passado esses vídeos para o grupo, tá? Então, hoje nós vamos falar do mecanismo de defesa. O problema é que isso acaba se transformando em algo real. Acabamos cobrindo os ouvidos da alma, né? Eu não ouço o que não quero escutar. Algo me faz tanto mal, prefiro viver na ignorância. Uma ignorância muito perigosa que detestamos em nós e enxergamos no outro. Perfeitamente, né, gente? De forma tão nítida que nós nos tornamos juízes severos sem nenhum pingo de empatia para com a vítima. Ou seja, nos tornamos juízes. Só pontuar aqui e abrir um aspas, uma característica. O homem que é espiritual, que ouve a Deus, ou que está aos pés do Espírito Santo, numa conexão com o Senhor, submetendo a sua carne à servidão do Espírito, a ele é dado o direito até de julgar. Mas o homem carnal não tem esse direito. É a palavra de Deus que fala, tá? Porque às vezes também Deus tem uma ira santa. Então, às vezes, nós falamos alguma coisa, sobre alguma questão, levantando uma questão, porque nós estamos vendo no mundo espiritual, através de Deus, com a visão de Deus, e a pessoa não quer aceitar, às vezes a pessoa não quer receber. É como um mecanismo de defesa, né? Então, a velha natureza, para não ter que enfrentar a verdade, essa natureza caída constrói certos mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade, o medo. Isso não muda a realidade das coisas, apenas modifica, né, o modo de olhar os fatos. Nos protegemos e enganamos a nós mesmos a fim de que tenhamos que mudar. Para não ter que mudar, gente, nós nos enganamos. O homem, ao trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, foi tomado por um espírito de mentira que precisa ser destruído pela verdade de Deus. Alguns mecanismos de defesa, tipo negação. Negamos algo, mentimos a respeito, não queremos olhar para o problema, nem discutir a respeito. Não admitimos que temos mágoas ou ressentimentos. Escondemos, camuflamos, né? E isso é um reflexo disso, é a irritação. Nos tornamos pessoas irritadas e ficamos nervosas e impacientes. Construímos muralhas em volta de nossos sentimentos para que ninguém descubra nossos fracassos. Nós temos uma fachada. Deus sabe de tudo e sabe todas as coisas. Não adianta esconder de Deus. Porque você pode parecer aos olhos dos homens uma pessoa super bem resolvida, né? Uma pessoa abençoada, maravilhosa, mas só Deus conhece lá no íntimo, quando você deita sua cabeça no travesseiro, o que se passa com você. O tipo de sentimento, de dor e de sofrimento que você carrega. A racionalização não é tão direta como a negação. Não é uma mentira direta, é mais sofisticada. Tentamos dar razões que justificam o nosso comportamento. E nós nos enganamos e aos outros, mas não a nós mesmos, gente. Nós não enganamos aos outros, mas a nós mesmos. Repetir a frase, né? Nós enganamos a nós mesmos. É pior de todos. Avançamos um pouco, mas no engano. Culpamos os outros pelos nossos problemas, projetamos nos outros os nossos defeitos, dizemos que o problema é deles, quando às vezes é nosso. Finalmente, culpamos a Deus, transferimos nossos problemas para alguém, achamos um bode expiatório, não queremos admitir que estamos doentes, que estamos feridos, magoados, camuflamos, escondemos, né? Gente, não há cura enquanto não enfrentarmos a verdade. Toda mentira procede de Satanás, é o pai da mentira, pior pecado, pois encobre outros pecados, o Espírito Santo quer habitar em cada um de nós e nos conduzirá a toda a verdade, entendeu? Não castelos de mentira. Quantas pessoas fariam tudo para romper com seus castelos de mentiras, que foram construídos em volta de si mesmos, ficaram aprisionados, né, nas malhas da mentira,
de espíritos enganadores e não sabem como sair. Seu desespero, né, passa a acreditar em suas próprias mentiras. Já viu aquela pessoa que mente tanto que ela passa a acreditar na própria mentira? Existem muitas pessoas assim, né? Porque isso aí ela é uma negação, ela está fugindo, é um mecanismo de defesa, entendeu? O pecado sempre começa com uma mentira, uma fortaleza de rejeição ou complexo. Se você não for honesto e não enfrentar a verdade, tratar com a raiz do problema, você vai buscar mecanismos para esconder o seu problema ou formas de escapismo, que é perigoso, como drogas, álcool, sexo ilícito, o pecado, né? A obra de Deus começa no meu espírito, um novo nascimento. Outra, reconhecer que estamos feridos, que ferimos outras pessoas, se dispor para Deus. O tempo cura todas as feridas, falam isso, não falam? Ou não? A falsidade está no todas. É certo que muitos, né, ferimentos podem sarar por tempo, se a mente puder suportar conscientemente a dor, quando esta se manifesta. Porque vem às vezes situações, e aí vem uma lembrança do passado, uma situação que você já viveu, e aí junta com uma ferida recente, e aquilo ali vai trazer para você um sofrimento muito grande. Mas, com o passar do tempo, a intensidade da lembrança pessoal irá diminuir. Haverá ainda a dor da recordação, mas perfeitamente suportável. Às vezes você perdeu um ente querido, um relacionamento que se acabou, né? Mas é uma dor perfeitamente suportável. Você tem aquela lembrança, né? Mas é uma coisa passageira, você não fica ali o tempo todo, você não fica na depressão. O tempo pode curar todas as lembranças, gente. Memórias penosas, não reprimidas e não infeccionadas. O que não pode ser enfrentado e suportado e negado. Não guardar no arquivo morto. Ou seja, aquilo que você enfrenta, que você luta para conhecer, para entender, para admitir. É como se fosse igual o selfie que se fala. A psicanálise fala muito isso, em fazer um selfie da sua inconsciência, do seu inconsciente. Lá você vai buscar e não negar a verdade. Conhecer a sua verdade, reconhecer quem você é, admitir quem você é, examinar o homem a si mesmo, se reconhecer para ser tratado. E Deus faz assim conosco. Quando você entra e fecha a porta do seu quarto para orar e buscar ouvir a voz de Deus, e buscar em Deus uma resposta, porque de tais situações que você está vivendo, Deus vai te falar, o Espírito Santo vai mostrar o que está errado. Ele vai falar com você. Você tem que entrar no processo da visualização, né? Visualizar Cristo na cena, daquela situação que você viveu, né? Pedir perdão ao Senhor e o Senhor vai te curar. Mas não podemos negar, nós temos que admitir, entendeu? Não podemos ter mecanismo de defesa, reconhecer os nossos erros, assumi-los, né? E assim nós seremos abençoados. Fica aí essa dica de hoje. Aguarda até o próximo vídeo. Deus abençoe. Muito obrigada, querido. Nos ajude aí a compartilhar, tá? Para abençoar outras vidas. Ok? Deus abençoe. Fica com Deus.